45 dias. O adolescente só pode ficar internado antes da sentença pelo prazo máximo de 45 dias. Não pode ser superado este prazo, só pelo prazo de 45 dias. Professor, eu ainda tenho uma dúvida. Eu lembro de um caso polêmico que aconteceu ano passado aqui no Brasil, em que uma adolescente foi internada numa cadeia de adultos. Professor, tem problema isso? Lembra desse caso? Uma adolescente foi colocada em um estabelecimento prisional de adultos. Tem problema ou não? Eu sei. Vocês todos que estão aí em casa estão dizendo, é óbvio que tem problema. E eu digo que não. O problema lá foi outro. E causou muita confusão nas pessoas. O que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente? Ele diz assim, olha, o adolescente, quando é internado provisoriamente, o que o juiz deve fazer? Eu me vi várias vezes nesta situação, quando era juiz da infância e da juventude. Várias vezes. Várias vezes eu me vi nesta situação. Eu estava numa cidade e, bumba, decretava internação provisória de alguém. Nesta situação, primeira coisa que eu preciso ver, na cidade, tem estabelecimento adequado para receber o adolescente? Se tiver, ele vai para lá. É a primeira opção do juiz. Na cidade, tem estabelecimento adequado para receber o adolescente? Se tiver, é para lá que ele vai e acabou. Não tem. Não tem, professor, na cidade. E aí? Vê na cidade em volta. Tem algum estabelecimento adequado que receba o adolescente? Não tem. Cidade em volta. Ok? Não tem. E aí? Aí é o seguinte, você, juiz, pode colocar o adolescente no estabelecimento prisional para adultos, desde que observe 2 requisitos. A lei exige que sejam observados 2 requisitos. Quais, professor? Primeiro, prazo máximo de 5 dias. Só pode haver a internação pelo prazo máximo de 5 dias. Ok? Segundo requisito, o local em que o adolescente vai ficar deve estar separado dos adultos. Como assim, Madeira? Vamos construir uma imagem na cabeça para entender? É como se na delegacia você construísse um puxadinho para o adolescente. Sabe puxadinho? É isso. O adolescente pode ficar no estabelecimento prisional para adultos? Pode, observados os 2 requisitos. Primeiro, prazo máximo de 5 dias. Segundo, tem que estar separado dos adultos. Professor, então qual foi o problema no caso que o senhor mencionou? Lá, o problema foram 2, na verdade. Primeiro, colocaram junto com adultos. Isso não pode. Na mesma cela. Segundo, misturaram mulher com homem. Você não pode misturar mulher com homem. Senão dá aquilo que aconteceu. Então vejam, senhores. Vamos fixar bem isso daqui. O que nós aprendemos neste primeiro bloco? Primeiro, adolescente é apreendido em flagrante e levado ao promotor. Pode ser transportado no chiqueirinho do carro? Não. Chega no promotor, o promotor vai ouvir uma série de pessoas, o adolescente, os pais do adolescente, se possível, e testemunhas. Bomba, o promotor oferece representação. Precisa de prova para oferecer representação? Não, precisa de nada. Ofereceu representação, o que vai acontecer? Audiência de apresentação, em que o adolescente é ouvido. Depois dessa audiência, defesa prévia, no prazo de 3 dias. Depois,
audiência em continuação. Nesta audiência, ouviremos testemunhos de acusação, defesa, as partes falam, que são os debates, e sentença. Só uma coisa que eu não lhes disse: contra esta sentença cabe um recurso, apelação. A apelação é o recurso cabível contra a sentença no Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa apelação tem umas peculiaridades. Primeiro, como regra, não tem efeito suspensivo. Como regra, esta apelação não tem efeito suspensivo. Esta é a regra. Segundo, ela possui juízo de retratação. O juiz pode voltar atrás. Isto é o juízo de retratação. O juiz pode voltar atrás. Segundo. Terceira peculiaridade: o prazo é de 10 dias. Vamos fechar aqui? Peculiaridades da apelação no ECA. Primeiro, como regra, não tem efeito suspensivo. Segundo, tem juízo de retratação. Terceiro, o prazo é de 10 dias. Tudo bem? Tranquilos? Muito bem, senhores. Chegamos ao final do primeiro bloco deste nosso programa Prova Final. Vamos a um breve intervalo e voltamos já. Até mais. Muito bem, voltamos agora ao nosso segundo bloco. Pergunte ao professor. Neste bloco, responderei a perguntas de candidatos de todo o país. Perguntas cujas dúvidas podem ser as suas também. E nós temos também um canal de comunicação. Mande o seu e-mail para a gente. provafinal@lfg.com.br provafinal@lfg.com.br. Veja, você que está agora mudando de canal e parou aqui. Nós estamos conversando hoje sobre a apuração de ato infracional, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, fique conosco, porque agora nós vamos ao bloco Pergunte ao Professor. Vamos à primeira pergunta? Na tela. Professor, pode adolescente ser identificado criminalmente? Olha que pergunta bacana. Identificação criminal do adolescente. É uma pergunta que sempre cai em prova. Sempre. Adoram perguntar isso para você. Mas, Madeira, o que é identificação criminal? O que é isso? Identificação criminal também tem um outro nome. Chama-se legitimação. Legitimação é, sabe como costumam dizer, a bandidagem chama isso? Tocar piano. Tocar piano, professor? Que isso? Olha, pintam os seus dedos e você põe eles lá numa ficha. Daí a expressão vulgar, tocar piano. Veja, como é que funciona o sistema da identificação criminal na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Muito simples. A Constituição Federal diz: o civilmente identificado não será identificado criminalmente, salvo nas hipóteses previstas em lei. A regra pela Constituição Federal é que não haverá identificação criminal. Esta é a nossa regra. Está claro isso? Regra, não vou identificar. Não vou. Esta é a regra. Mas e o ECA? O ECA estabelece uma exceção. O ECA diz também que, como regra, não vai ser identificado criminalmente se for identificado civilmente. O ECA diz isso. Só um parêntese. Ou, como alguns gostam de brincar, um pop-up. Veja, o que permite a identificação civil? RG, carteira de trabalho, carteira do seu órgão de classe,
Você que é advogado, você que é médico, engenheiro.